maravilhoso. Dançar na presença do Senhor. Abra o seu coração. Declare, igreja, aleluia. Vamos aplaudir assim, ó, na fé. Seu amor é verdadeiro e amor primeiro. Bem forte. Quem faria isso em meu lugar? Sofrer tanto por me amar. Seu amor é verdadeiro e amor primeiro. E aplauda o Senhor Jesus bem forte, que Ele é digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra. Glória a Deus, glória a Deus. Você com desejo de aprender e eu aqui com desejo de ensinar, vai dar tudo certo. Diga glória a Deus. Em primeiro lugar, é bom te ver aqui na casa de Deus, nessa última comunhão ministerial de 2020. Tenha certeza que o Espírito de Deus, por meio da palavra de Deus, tem muito a nos agregar. O que eu tenho que fazer, pastor? Abrir a porta do teu coração e receber da palavra de Deus para terminar esse ano em comunhão com Jesus e já se projetar para 2021 para ser tremendamente usado por Deus. Diga glória a Deus. Levante a sua mão direita, diga Senhor Jesus. Diga Senhor Jesus, o meu coração é todo seu. Diga eu quero ouvir a voz da tua palavra, ser alimentado, ser sustentado, ser nutrido pelo teu Espírito Santo. Diga bem forte, fala comigo, Senhor, nesta noite. Sente um minutinho no seu lugar, sinta-se à vontade, já pega aí na sua mão as escrituras, já pega o caderninho de mensagem. Estamos fazendo aqui a coisa mais importante que existe, que é permitir o Espírito Santo nos alimentar. E precisamos ser alimentados. Uma vez que deixamos de nos alimentar espiritualmente, estamos dando condições às bactérias espirituais para penetrar o nosso organismo espiritual e causar grandes estragos. E você que nos acompanha pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, é um prazer poder estar com vocês. Estamos aqui na nossa subsede em Guaianazes, realizando aqui a última Santa Ceia Ministerial, com cooperadores, com obreiros que fazem parte desse ministério, edificando a vida destes também, que nos ajudam a carregar a missão que é a obra de Deus. E para carregar a missão, nós temos que estar fortalecidos, estar nutridos espiritualmente, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então nós estamos aqui hoje buscando daquele que tem muito para nos oferecer, daquele que tem muito para nos dar, daquele que tem muito para nos investir, e é isso que temos que fazer. Diga glória a Deus, pessoal. Se tiver uma pessoa do seu lado, diga para ela, todos, diga aí, todos somos sacerdotes. Aquela figura de sacerdote exclusivo que existia lá na antiga aliança, já estou pregando, hein? Aquela figura do sacerdote que o próprio Deus criou na antiga aliança, no meio do povo judaico, no meio do povo de Israel, aquela figura na nova aliança, no Novo Testamento, ela foi espiritualmente falando descaracterizada no sentido de entrar diante de Deus. Já encontrei, tá, irmã? No sentido de entrar diante de Deus. Hoje todos somos sacerdotes espirituais. Tem muita gente que pensa, o pastor a quem é o sacerdote da igreja, é o único. Não, não. Espiritualmente falando, eu, você, todo mundo que está aqui, somos sacerdotes aos olhos de Deus. E não sou eu que estou inventando doutrina, não. É a própria Bíblia que diz. Quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 1, versículo 4. Você vai ver e entender pela palavra que você é um sacerdote de Deus. Você que faz
faz a obra, você que é obreiro, você que é cooperador. Espiritualmente falando, quando Deus olha para você, Ele te vê como uma autoridade espiritual. A partir de quando, na época da antiga aliança, só os sacerdotes da tribo de Levi poderiam entrar diante de Deus, mas isso foi lá no passado. E aí quando Jesus morreu, aquele véu que separava o povo da presença de Deus, aonde somente os sacerdotes que faziam parte da tribo de Levi podiam entrar, aquele véu foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima, foi uma mão invisível, e eu gosto de dizer que foi a mão de Deus que rasgou aquele véu, entendeu? Ao meio. O que Deus estava fazendo ali? Abrindo a porta para todo mundo entrar diante dele. Hoje, nós não podemos nos dar o luxo de terceirizar a nossa fé. Ore por mim, pede por mim, vá diante de Deus por mim. Não, isso é terceirizar a fé. Claro, não estou dizendo que você não possa pedir ajuda em oração. Não estou dizendo que você não possa interceder por alguém. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não pode ficar dependendo disso. A melhor coisa é quando você sabe que tem acesso a Deus, porque espiritualmente falando, você se tornou um sacerdote de Cristo. O que diz aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, juntos na missão. Vai anotando toda a referência em nome do Senhor Jesus. 1:4, quem encontrou, diga glória a Deus. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e o que mais? Falando de Deus, de Cristo, que é, e que era, e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe, o que, gente? E o príncipe da onde? Dos reis da onde? Da terra. Aí diz o versículo 5 ainda, aquele que nos ama, e em seu sangue nos lavou de nossos o que? Pecados. Fomos lavados pelo sangue dele, porque ele nos ama. E aí ele diz, e olha onde eu queria chegar, versículo 6, vamos ver isso aqui? Diga comigo, e nos fez, diga aí, e nos fez reis e o que mais? E sacerdotes, para Deus e seu Pai, a Ele glória e poder para todo sempre, o que mais? Então, na morte de Cristo, com o sangue dele que nos lavou, nós fomos feitos primeiramente reis, espiritualmente falando, uma figura de autoridade. Na morte de Jesus, a autoridade que nós não tínhamos e a autoridade que outrora Adão, o primeiro Adão, perdeu, nos foi restituída. Porque o primeiro Adão, de quem nós herdamos o pecado, ele perdeu a autoridade no campo espiritual, no mundo espiritual. Mas o último Adão, eu não chamo Jesus de segundo Adão, porque dá a impressão que vai vir o terceiro. Mas eu chamo Jesus do último Adão. O último Adão não errou, não falhou, não pecou, viveu em extrema obediência à lei de Deus, à palavra de Deus, foi morto como um cordeiro imaculado, e aquela autoridade espiritual que o primeiro Adão perdeu, nos foi restituída. Estar em Cristo é exercer autoridade, ser rei no mundo espiritual. Mas ele não só nos fez reis, ele nos fez também o que? E o que o sacerdote fazia? Entrava diante de Deus, era responsável pela vida espiritual do povo. Então Deus espera de mim e de você que está aqui na igreja, que exerçamos e que ocupemos essa posição, primeiramente de reis no campo espiritual, autoridade espiritual, exercer a autoridade que Cristo deu a nós para expulsar os demônios, curar os enfermos, para aconselhar alguém. Então nós temos que ter isso e viver essa verdade. E a outra ocasião, pastor, ser sacerdote. Não é somente o pastor Aquém que é um sacerdote, que é o pastor da igreja. Espiritualmente falando, todos vocês que estão aqui em Cristo são sacerdotes. Agora, uma vez que fomos feitos sacerdotes, existem defeitos que nós não podemos carregar conosco. Você é um sacerdote, sem querer aqui ser chato, olhe para a pessoa do seu lado, aponta o dedo para ela e diga aí, você é um sacerdote espiritual de Deus. Uma vez que a Bíblia diz que fomos feitos sacerdotes, temos que tomar cuidado
com alguns defeitos que, como sacerdotes, não podemos ter conosco, mas de jeito nenhum. Aí você vai lá para o livro de Levíticos, Levíticos capítulo 21, versículo 17 ou 16 para frente. Livro de Levíticos, capítulo 21, do verso 16. Nós temos aqui uma palavra, já associei aqui, mostrei para você, segundo o texto das Escrituras, que hoje na nova aliança, somente um pastor, somente um diácono, somente um bispo, um apóstolo é sacerdote, ou espiritualmente falando, todos somos sacerdotes? Todos. Agora, uma vez que todos fomos feitos sacerdotes pelo Senhor Jesus, pelo sumo sacerdote de todos, nós temos responsabilidades. Se o sacerdote do passado, na antiga aliança, entrasse em pecado no santuário de Deus, ele morria, lá na lei, porque ele não podia viver em pecado. Tanto é verdade que antes dele entrar no Santo dos Santos, ele apresentava um sacrifício, matava um bode, fazia ali a morte de uma ovelha, sacrificava primeiro por ele, para depois sacrificar pelo povo. O negócio era sério. Alguns chegam a afirmar, a Bíblia fala disso, que o sacerdote tinha uma espécie de sininho na cintura, amarrado na corda ao meio aqui, e ele entrava com aquele sininho, diz a história, alguns chegam a dizer isso, parece que está na Bíblia, se eu não me engano, não tenho bem certeza, que eles entravam com a corda amarrada na cintura, segundo a cultura, porque se aquele sacerdote entrasse no Santo dos Santos, que a santidade de Deus é tremenda. Por isso que quando nós vamos diante de Deus, nós não vamos em nossa justiça, vamos na justiça de quem? Porque se formos na nossa, estaremos lascados. Oh, eu sou muito reto, pastor. Ainda assim, você sendo muito reto dentro da sua concepção humana, no padrão humano, você seria destruído pela presença de quem? Da santidade de Deus. Por isto, presta atenção, por isto quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, Deus disse: ninguém pode ver a minha glória ou a minha face e viver, cara. Moisés, e nós nem Moisés somos, hein? Mas não fica preocupado não, nós temos alguém conosco que foi melhor que Moisés. Qual o nome dele? Só não vá sem ele diante de Deus. Tema mais a Deus do que ao diabo. E às vezes nós temos uma autoridade poderosa contra Satanás, ok? Mas não temos o temor de Deus. Tem gente que está tendo mais problemas com Deus do que com qualquer outra coisa na vida. Porque Deus é extremamente santo. Quem está entendendo, levante a mão, pessoal. E ela leva a Deus numa irresponsabilidade total. O Moisés disse: deixa eu ver a tua glória. E Deus disse: ninguém pode ver a minha glória e viver, cara. Mas eu vou fazer o seguinte, vou bater o galho. Vou te pôr na fenda de uma rocha, na brecha. E aquela rocha para mim simbolizava o próprio Cristo. E Cristo também é apresentado, a rocha é uma tipologia de Cristo, ou da palavra. E colocou Moisés na fenda da rocha e disse assim: vou te colocar na fenda da rocha, para quê? Para protegê-lo, senão você morre. A minha glória é poderosa, e você ainda assim me verá pelas costas. E assim aconteceu. Quando Deus passou, Moisés viu Deus pelas costas. A experiência foi tremenda, sobrenatural. Diz a Bíblia que quando Moisés desceu do monte, a face dele brilhava tanto que ninguém aguentava olhar para ele, teve que pôr um véu. Experiência com Deus. Deus é um Deus também de experiência. Diga glória a Deus, pessoal. E aí? E por que isso? Porque é a santidade de Deus. Mas isso em Cristo hoje, que é a nossa rocha, que é a nossa fenda da rocha, nós vamos diante da santidade de Deus, oramos em nome de Jesus, pedimos em nome de Jesus, clamamos em nome de Jesus, somos perdoados em nome de Jesus, somos ajudados em nome de Jesus. Cristo é o seu Cordeiro perfeito, que te aprova e que te dá acesso a um Deus extremamente santo. Diga glória a Deus, pessoal. É isso, sem Ele nada, não há relação com Deus sem Jesus. Hoje nós estamos com a missão de sermos sacerdotes, debaixo da autoridade do sumo sacerdote, que é o nosso Cristo Jesus. Agora, sendo sacerdotes no campo da fé, não podemos carregar alguns defeitos. Naquele tempo eram defeitos físicos, hoje são defeitos espirituais.
Hoje tudo se mostra de forma espiritual. E aí nós temos que entender o que diz aqui no versículo 16. Leia aqui. Se é sacerdote, levante a mão. Você já aceitou que você foi feito sacerdote por Jesus, sim ou não? Uma vez sacerdote, você pede para alguém te representar ou você mesmo vai diante de Deus? Hã? Então não tem essa história, pastor, quem ora por mim porque o senhor está mais perto de Deus do que eu. Isso não existe. Ou existe? Existe ou não existe? Não existe. Pastor, fala com Deus porque Ele ouve mais o Senhor do que eu. Não, não existe. Se Deus não te ouve e não está te ouvindo, é algum problema que existe. E pode ter certeza que se eu clamar a Deus no seu lugar, Ele também não vai me ouvir. Então é alguma coisa que precisa muitas vezes ser ajustada. Quais os defeitos que não podemos carregar conosco, espiritualmente falando? Já falo. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo: fala a Arão, que era o chefe dos sacerdotes naquele tempo, dizendo: ninguém da tua semente nas suas gerações, em quem houver alguma falta, se chegará a oferecer o pão de quem, gente? Do seu Deus. Nasceu na tua semente, tem o direito de ser sacerdote, porque todos que eram da tribo de Levi já nasciam com o direito de ser sacerdote de Deus, de oferecer o pão. Mas havia alguns critérios, havia algumas regras, que mesmo nascendo na tribo de Levi, se eles tivessem alguns defeitos físicos, eles não poderiam ser sacerdote diante de Deus, naquele tempo. E a Bíblia fala desses defeitos. Hoje não. Hoje esses defeitos não são levados em consideração de forma física, mas são levados em consideração de forma espiritual, e nós não podemos ter. Mas naquele tempo, deixa eu ler o texto aqui, volta para o texto para você entender. Que defeitos são esses, pastor? Pois nenhum homem em que houver alguma deformidade se chegará. Aí ele começa a falar os defeitos. Como um homem o quê? O cego, o que mais? O coxo, o de nariz, os de membros demasiadamente compridos, ou muitas vezes desproporcional. Um homem que tiver pé quebrado, ou quebrada a mão quebrada. Ixi, era defeito, hein? O corcovado, que significa o corcunda, né? Era físico esses defeitos. Era da tribo de Levi, mas era corcunda, não podia ser sacerdote. Era da tribo de Levi, mas era cego, não podia. Era da tribo de Levi, mas tinha um braço maior que o outro, não podia. Quem está entendendo isso aqui, diga amém, Jesus. Tinha direito, mas por conta do defeito não podia ser um sacerdote diante de Deus. Porque o sacerdote era uma representação da imagem de quem, pessoal? De Deus. E exigia perfeição. Hoje isto é espiritualmente, que eu vou mostrar para você aqui. Ou anão, o que é o anão? Aquele que não cresceu. Nasceu na tribo de Levi, mas veio com um defeito genético conhecido hoje como nanismo. O que mais? O que tiver belida no olho, né? Uma mancha no olho, ou sarna, né? Ou impinges, que é outro tipo de mancha. O que tiver testículo quebrado, ou seja, o cidadão que tinha um testículo só. Olha quanta coisa, irmão. Era fácil ser sacerdote naquele tempo não, hein? Diga glória a Deus, pessoal. O negócio tinha que ser perfeito. E hoje espiritualmente também. Se eu estou aqui como pastor da igreja de Guaianazes, estou aqui fazendo o que agora? Servindo o pão do Senhor. Como é que eu posso estar servindo o pão do Senhor com alguns desses defeitos espirituais na minha vida? Não posso. Ainda que eu tenha um título de pastor, uma experiência de pastor, eu preciso ser credenciado por Deus para oferecer o pão. E aí o texto diz no versículo 21, olha o que Deus fala no 21. Nenhum homem da semente de Arão, o sacerdote, em que houver alguma deformidade, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Falta nele há. Não se chegará para oferecer o pão de quem, pessoal? De Deus. Eles faziam outras coisas. Podia ajudar a armar ou desmontar a tenda, alguns outros a fazer, mas o negócio de oferecer o pão para Deus, na presença de Deus, eles não tinham esse privilégio, porque tinha defeito. E aí diz o texto no versículo 22, o pão de seu Deus, das santidades,
e das coisas santas poderá comer. Diga glória a Deus, pessoal. Ou seja, não eram totalmente excluídos de tudo, mas algumas coisas do tipo apresentar o pão de Deus, eles não podiam, porque eram possuidores desses defeitos, nasceram com esses defeitos. Agora, espiritualmente falando, como é que a gente explica? Vamos aqui voltando para o versículo 18 rapidinho, porque hoje é Santa Ceia do Senhor. Pois nenhum homem que houver alguma deformidade física se chegará. Aí ele começa a falar do cego. Diga comigo, cego. Diga aí, cego. O cego é aquele sacerdote que não tem visão. Diga comigo, Deus. Diga aí, Deus trabalha com visão. É a nossa missão, é a missão de um pastor, de um obreiro, de um sacerdote espiritual ver. E a gente precisa ter visão de longo alcance. A gente precisa enxergar o que a igreja precisa. A gente precisa enxergar nessa pandemia o irmão que um dia esteve aqui entre nós e há muito tempo a gente não vê o rosto dele. Não, isso é papel do pastor Araquém. Eu sou sacerdote, e você o que é? Isso é papel dos pastores da igreja. Estou falando com todo mundo aqui. Isso é papel de quem é sacerdote, tem visão, ele enxerga longe. Isso é igreja proativa, participativa. Carregai as cargas uns dos outros. Mas não, muitas vezes o sacerdote não é aquele que sacrifica por si, não, ele se sacrifica por outro. Um verdadeiro pastor foi chamado para abnegação, negar a si próprio para o propósito de Deus, ser altruísta e manifestar amor ao próximo. Às vezes, muitas vezes ele se esquece até de si mesmo. Acontece, é o risco que a gente corre. O sacerdote é alguém que se sacrifica pelas pessoas. Você é um sacerdote, pede a Deus visão, porque senão não vai cumprir com a missão do jeito que Deus deseja. Enxergue, pare de olhar um pouquinho para você. Cadê aquela pessoa? Na pandemia sumiu tanta gente. Não estou aqui querendo também montar sobre você, mas estou despertando você com essa mensagem. Quem tem visão enxerga, quem tem visão vê o que a igreja precisa. Quem tem visão não fica somente, pessoal, apontando os defeitos. Ele ora para que os defeitos sejam solucionados. Quem tem visão ajusta as coisas, né? Diga glória a Deus, pessoal. Precisamos de pessoas que tenham o quê? Visão, que chegue aqui como obreiro, como servo de Deus, já vê o que tem de fazer, já vai fazendo o que precisa ser feito, não espera ninguém mandar, não espera ninguém apontar. Quem tem visão se antecipa. Fala com o pastor, diga, quem tem visão se antecipa. Tem muita gente que está morrendo sem o evangelho. Por quê? Porque o sacerdote não tem visão. Vamos pagar por isso. Que isso, pastor, aqui? Vamos pagar por isso. Estamos ocupando uma posição que não deveríamos ocupar. Então, ora, tem gente morrendo sem o evangelho, tem gente morrendo sem se converter. Agora, Deus espera que os sacerdotes que têm a visão, pelo menos façam uma pequena diferença no lugar que ele está. Está certo que ele não pode mudar o mundo, mas nós podemos mudar a vida de alguém. Diga glória a Deus, pessoal. Comece mudando a vida de alguém. Comece pedindo a Deus para te usar. Comece pedindo a Deus para você ser bênção na vida de alguém, ao invés apenas de pensar em ser bênção na sua própria vida. Isso é visão. É difícil trabalhar com quem não tem visão. Até Deus disse para Jeremias quando o chamou para o ministério. Deus perguntou para Jeremias no capítulo 1, versículo 12, o que vê? Jeremias disse, eu vejo uma vara de amendoeira brotando. E Deus disse, viste bem. Então fala com o pastor nessa parte, diga aí, Deus trabalha com visão. O pastor sério, ele tem visão, ele chega numa igreja e vê o que ela precisa. E do que ela não precisa. Ele chega numa igreja e olha, está precisando disso, precisa arrumar aquilo. Desde o aspecto espiritual ao aspecto estrutural. Isso é um pastor de visão, não aquele que chega numa igreja, vê a condição estrutural da igreja e não faz nada e ainda fala do seu antecessor. Esse não tem visão, não siga quem não tem visão, porque cego que guia outro cego só cai no buraco. Quer cair no buraco, irmão? Segue quem não tem visão. E você, como ouvinte da palavra, como ovelha, examine, vê se o pastor de você tem visão.
Não tem, pastor, então por que você está seguindo? Vai cair no buraco e a culpa vai ser sua. Diga amém? Então qual que é o primeiro defeito? O cego não pode ser sacerdote, mas é o cego espiritual. O cego espiritual. Qual que é o segundo defeito que a Bíblia fala aqui, pastor? Vamos voltar aqui. O coxo. Diga comigo bem forte. Coxo. Diga aí, coxo. O que é o coxo? O coxo é aquele que é sacerdote, mas ele só anda se arrastando. Ele não é paralítico, ele anda mancando, só vive dando mancada. É pastor, é sacerdote, mas vive só cocheando. Não anda direito, nunca firma os pés. Só vive andando de forma defeituosa. Está sempre, sabe, gente, está sempre precisando de um tranco, está sempre precisando de um empurrão. Vira a volta, o coxo está pensando em desistir. Ah, não sei, eu acho que não é para mim. É o coxo. Quem está entendendo aqui, levante a mão, pessoal. Não seja um coxo na obra. O coxo, você conhece ele de longe. Ele anda, mas não anda de forma perfeita. E a gente precisa buscar essa perfeição em Cristo. Vira a volta, ele está, sabe, arrastando, né? Sempre andando de maneira que está precisando ser repreendido. O ano todo ele recebe repreensão. Por quê? Porque é coxo. É difícil trabalhar com o coxo. Toda hora está animando o coxo. Ah, vem o Marquinhos, de novo Marquinhos. Cara, nunca se firma. Não, tudo bem. Porque o fruto de um pastor, de um ministério de um pastor, do mesmo jeito que o médico fica feliz quando ele te dá um tratamento e vê você curado, o verdadeiro pastor também fica feliz quando você é aconselhado e se levanta. Quem entendeu isso, diga amém, Jesus. Oh, deu certo. Que bom. Está entendendo isso, sim ou não, pessoal? Então tem que tomar cuidado. Qual o outro defeito? Já vamos pular aqui e sair desse negócio do coxo? Diga comigo, o coxo, diga aí, o coxo vive sendo carregado. Veio a pandemia, os coxos foram embora. Sumiram. Coxo membro e coxo obreiro. É obreiro, coxo. Sumiu. É coxo. E eu não estou feliz com isso. A gente vai atrás. O outro irmão liga. O outro irmão vai atrás. O pastor liga. Porque hoje o meio de contato é muito. Aí, o coxo também precisa fazer uma forcinha. Quando Pedro curou o coxo na porta da igreja Formosa, pegou ele pela mão. E aí, pois, ele ajudou ele a se levantar. Mas depois soltou. E aquele que era coxo sentiu que os tornozelos se firmaram. E ele saltou, pulou, entrou no templo dando glória a Deus. O coxo pode ser curado. Nessa situação que a gente vive, e que Deus abençoe que isso termine, mas se vier restrições, quem é coxo vai acabar de permanecer caído. Não seja um coxo na fé. Diga amém, Jesus. Deu para entender sim ou não? O coxo é aquele que nunca consegue avançar sozinho. 10 anos de igreja, 10 anos ele não consegue avançar sozinho. Está sempre na mendigança, se arrastando. Qualquer um de nós podemos passar momentos de se arrastar, mas viver se arrastando não é vida. Deu para entender a diferença, sim ou não, pessoal? Tem gente que às vezes tem muito tempo de igreja e todo esse tempo foi se arrastando. Qual que é o outro defeito aqui? Vamos ver? Qual que é o outro? Me ajuda aí, gente. O homem coxo. E o que mais? Aqui na minha fala nariz chato. Eu não tenho, né? Que bom. O nariz chato. Mas gostei dessa... Não de fala rosto mutilado. Lê aí a sua, ministra. Fala bem alto. Fala com o pastor. Rosto. Diga aí, rosto
mutilado. O que é rosto mutilado? Duas caras. Duas caras. O sacerdote espiritual, o servo de Deus, o obreiro de Deus, o pastor de Deus, não pode ser uma pessoa que tem rosto mutilado, tem duas faces. Você nunca sabe qual a verdadeira face da pessoa. Ela usa máscaras. Meu Deus. Ele sustenta dupla personalidade. Na igreja, bela viola. Em casa, pão bolorento. Ele é um Naamã. Em casa, leproso. Fora de casa, o herói de guerra. É rosto mutilado. Ele tem dupla personalidade. Ele tem várias identidades. Não é possível. É rosto mutilado. Na tua frente, você é demais. Por trás, não vale nada. É falso. Fala com o pastor. Falso. Eu não posso ser um sacerdote de rosto mutilado. Me assento na mesa com Cristo e logo em seguida saio para traí-lo. Na frente prega muito, é de Deus, aleluia, olha, mas por trás, coitado, derrota, é ruim demais, difícil de ouvir. Rosto mutilado. É difícil lidar, gente. Desculpe o que eu vou dizer aqui. Mas a pior pessoa, na minha concepção, existem duas pessoas difíceis de lidar com ela: o falso e o mentiroso. E a Bíblia condena esses dois defeitos: falsidade e mentira. É difícil lidar com o mentiroso. Você nunca sabe quando ela está falando o que, gente? E o falso? Até se descobrir que é falso leva tempo. Já causou um dano, um prejuízo na sua vida que você nem imagina, porque você vai abrindo o seu coração para o rosto mutilado, rachado no meio, vai contando, vai confiando, daqui a pouco a verdadeira identidade do rosto mutilado vem à tona. Aí ele vai para a internet, vai para o Facebook, vai para o WhatsApp, acaba com a tua vida. O sacerdote de Deus não pode ter rosto, tem uma face só, tanto diante de Deus como diante do próximo. Diga amém, Jesus. Pastor, é difícil ser sincero, não é fácil, é verdade, principalmente no mundo como o nosso, que é feito de mentiroso. Mas seja sincero. Às vezes é difícil ser sincero, é verdade, sinceridade bem machuca, mas ainda é melhor ser sincero. Diga glória a Deus, pessoal. Não negocie sua sinceridade. Eu vou perder. Perde, mas não perde a sinceridade. Sinceridade é uma virtude que agrada a Deus. Jó era sincero. Mas se eu, e digo, deixa eu fazer uma observação. Ser sincero, fala com o pastor, diga, ser sincero não é ser mal educado, tá? Nem grosso. O que tem para falar, eu falo na cara. Tá bom. Mas Jesus era a verdade e era detentor da verdade, mas ele tinha um amor tão grande para passar as verdades, Diga amém, gente. Ele tinha um amor tão grande de Deus para transmitir as verdades que ele tinha, Então, tem várias formas de você falar a verdade com alguém. De forma agressiva ou falar a verdade com amor. Diga glória a Deus, pessoal. Bom, essa é a parte. Rosto Quem conhece gente de rosto mutilado aí? Levanta a mão. Não em Guaianazes. Aqui só tem gente de uma face só. Aleluia? Se não tiver, vai ter a partir de hoje. E também, se a partir de hoje não buscar ter uma face só, esquece. Esquece, porque depois de uma mensagem dessa, nada vai mudar o coração do rosto mutilado. Diga amém? Ele vai morrer com o rosto mutilado. E quando passar para o outro lado, vai se assustar. Vai encontrar um monte de gente que já morreu com o rosto mutilado. Esse que é o problema. Volta aqui, qual que é o outro defeito?
Qual que é o outro defeito? Membros desproporcional. Ou seja, um braço maior que o outro, uma perna maior que a outra, fisicamente falando, espiritualmente falando. O que nós poderíamos colocar aqui? Eu sou muito craque de Bíblia, eu sou valente na igreja, eu trabalho, eu chego cedo, eu sou a bola número 1 do ministério, eu sou o obreiro ativo, mas sou ruim de relacionamento pessoal com as pessoas. Sou bom de pegada. Eu até sei o que o pastor Araquém já está pensando. Que bom, glória a Deus, que virtude. Mas quando se trata de se relacionar com o próximo, é uma pereba. Gente ruim. Toda hora o homem de Deus tem que estar apagando uma fogueira daquele que tem membros desproporcional. Ele é bom de um lado, craque de um lado, mas ruim por demais do outro. É o pastor. Bom de Bíblia, bom de pregação, é um fenômeno no altar. Mas em casa o casamento não vale nada. A casa dele é destruída, os filhos não o respeitam, o matrimônio dele é de fachada. Membros desproporcional. Não dá para servir o pão do Senhor tendo um membro desproporcional. Irmão, vou falar uma coisa aqui. De nada adianta seu relacionamento fervoroso com Deus lá em cima, se o seu relacionamento com as pessoas aqui embaixo é zero. Esquece, larga dessa hipocrisia, joga essa hipocrisia no quinto do inferno. Isso aí não tem valor. O relacionamento com Deus deve refletir no nosso relacionamento com as pessoas na igreja. Se nós não nos relacionamos bem com o nosso próximo, malditos religiosos nós somos. Estamos perdendo nosso tempo dentro da igreja. Melhor fechar a Bíblia, assim mandar e falar: Satanás, é contigo. Ou então a gente tem que mudar. Não existe relacionamento com Deus se eu não amo o meu próximo. Nisto conhecereis que sois meus discípulos. Quando, Jesus? Quando amai uns aos, se amem. Eu gosto do fulano, mas ele lá e eu cá. Se amem. Melhor se amar agora do que depois. Não dá para amar mais. Se perdoem, se acertem, conversem. Estou precisando, pastor, de um pacificador. Fale conosco, ou com alguém que tem esse espírito para ajudar a pacificar. Mas nunca viva em pé de guerra com um irmão ou com quem quer que seja. Não tenha membros despropor. Quem está entendendo aqui, levanta a mãozinha. Isso é ter membros de... É bom. Aqui o Marquinhos toca bateria. Um ótimo baterista, há muitos anos da igreja, e tem outros também na igreja. Nada a reclamar, sempre cumprindo com a missão. E em casa, e no trabalho, e no emprego, e com a vizinhança. Sacerdote tem missão, filho. Temos que ver, temos que nos examinar. Qual que é o outro defeito? Pastor, isso que só acabou de falar era tudo que eu não queria, mas era tudo que eu queria falar. E eu tenho certeza que o Espírito Santo também falou mais. Mais do que eu. Diga amém. Vamos ver aqui o outro defeito. Qual que é? O homem que tiver pé, não para de pé. Toda hora está caindo num pecado. Nunca para de pé. Toda hora você tem que estar levantando. Porque ele nunca para de pé. Toda hora ele cai em pecado sucessivamente. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Peca, pede perdão. Sacerdote espiritual não pode ser assim, do pé quebrado. Não dá nem para correr. E às vezes na obra de Deus exige velocidade e agilidade. Como é que uma pessoa com o pé quebrado vai ser ágil? Nunca dá para contar com uma pessoa que tem pé quebrado. Ela nunca pode nada. E aí, dá para você vir tal dia? Não dá. Nós temos a Santa Ceia uma vez ao mês, ministerial. E a pessoa do pé quebrado ainda falta uma vez ao mês. E sem uma justificativa plausível. Pé quebrado. Como é que você conta com a pessoa com o pé quebrado? Não tem como contar. Nem sempre
são os capazes que Deus usa, mas são os disponíveis. Mas aquele que está disponível é tão fraquinho. Não importa, mas está disponível. Nem sempre são os habilidosos, são as estrelinhas, são os craques, mas muitas vezes são os que estão disponíveis. Eu quero estar disponível para Deus. Tenho limitações, não sou craque. Quanto mais leio, quanto mais estudo, mais inferior me sinto. Minha esposa é minha testemunha disso. Já cheguei a dizer, eu nem sei o que eu estou fazendo no altar. É um negócio muito sério. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho para mim, quando eu olho para aquele que me chamou, a esperança nasce. Porque a habilidade e a capacidade vem de Deus. Diga amém, Jesus. Mas o pé quebrado sempre tem uma desculpa para dar. Ele limpa ali, não dá. Pega esse rodo aqui, não dá para baixar. Então pega esse pano, não dá para pegar. Não dá para nada. Não agrega nada, nem na estrutura da igreja e nem no aspecto espiritual. Porque o pé é quebrado, não dá para contar com ele para nada, poxa. Tem que curar esse pé. Né? Tem uma dorzinha de nada aqui na virilha. É o pé quebrado. O coronavírus afastou um monte de gente de pé quebrado. Mas você vai ver o pé quebrado no mercado, no metrô, na feira. O limão e a banana. Está lá voando coronavírus para tudo lá. Está lá no meio o pé quebrado. Mas na igreja ele tem pé quebrado. Na igreja tudo separadinho, com máscara, ninguém conversando, só ouvindo. Aqui ele tem pé quebrado para coisas espirituais e tudo que se relaciona a Deus. Nem aglomeração tem. Rapidinho para a gente não terminar. Entendeu o que é ter pé quebrado? Diga, o pé quebrado. Fala com o pastor bem, fala, diga, o pé quebrado não é confiável. Ele te deixa na mão qualquer hora. Nem avisa. Nem avisa. Nem avisa, nem justifica. E quando justifica, é uma justificativa furreca. É o pé quebrado. Ele não tem noção da seriedade do ministério. Não serve para servir o pão do Senhor. Desculpa, mas pastor, última ceia, só trazer uma mensagem dessa. E te preparando, te lapidando para 2021. Ser violento no campo da fé. Ser usado por Deus. Você sair daqui hoje e dizer, Deus, me faz um sacerdote perfeito no Senhor. Quero virar o ano, mas não só no calendário. Quero virar o ano na vida. 2021 vai ser mais forte espiritualmente com o Senhor. Qual que é o outro defeito, gente? Pé quebrado e o que mais? Mão quebrada. Não segura nada. Tudo que pega, solta. O mão quebrada vai vir aqui. Pega aqui essa bancada. Ele tem mão quebrada. Né? Tudo solta. Tudo que ele põe a mão para fazer nunca termina. É mão quebrada. Começa todo empolgado, agora vai, e não sei mais o que, igual aqueles corredores da São Silvestre, né? Um monte de corredor na São Silvestre, aqueles nome a nome, saiu na frente, quem é esse aí? Revelação, passa aí 40, 50, 70, 1 hora de corrida, 2 horas de percurso, só os quenianos passando na frente, entendeu? O pé quebrado, o mão quebrado, ele é cheio de motivação, cheio de empolgação, olha, vamos fazer isso, daqui a pouco cadê ele? Largou tudo, não se sustenta. Ele entra no louvor, pastor, eu quero entrar no louvor, põe no louvor, daqui a pouco, não é mais isso que eu quero. O que você quer? Quero ser obreiro. Aí põe de obreiro, não é isso também não, eu quero estar na recepção, é lá que eu vou dar fruto, põe na recepção. Eu não gostei de estar na recepção não, eu quero ser tia. Aí você põe lá na escola, aqui não dá não, que, sabe, tem umas tias aqui, você não quer nada, você está atrapalhando a obra de Deus, seu mão quebrada. Você está impedindo a obra de Deus de prosperar. Vá curar sua mão, para depois você vir com firmeza e pôr a mão na obra de Deus.
Porque Deus abomina esse negócio. Tudo aquilo que a gente começa e não termina. Que história é essa? Meu irmão, com a graça de Deus, eu vou morrer pregando o Evangelho. Mão quebrada não para em lugar nenhum. Passa pela regional, vai para a igreja do bairro, se encrenca para lá, muda para cá, vai para lá. Está sempre arrumando um problema. Mão quebrada. Está sempre buscando cargo. Mas tudo que ele põe a mão não sustenta. Existe ou não existe muito mão quebrada por aí? Sim ou não? Existe, só não seja você. Se for, que Deus te cure hoje. Diga amém? Eu tenho mais de 20 anos sendo pastor. Se eu fosse uma mão quebrada, o que ia ser? Nem na obra estava mais. Porque a obra exige força. Pegada firme. Exige. E não, o trem desaba. Não sou eu, mas é Deus. Mas Deus conta com o nosso esforço também. Diga amém, Jesus? Ele usou Moisés. Moisés levantou as mãos, ficou lá, quando se cansou, alguém levantou as mãos para ele. Qual que é o outro defeito que tem aqui, para a gente terminar? O curvado, diga comigo bem forte, corcunda. Diga aí, corcunda. Está fraco, diga o corcunda. O que é o corcunda fisicamente? É aquele que só olha para onde? Ele só olha para onde? É corcunda, tem um corcunda aqui nas costas dele. Tem até uma piadinha que o pessoal conta, antiga. Corcunda estava passando na frente do cemitério. Aí chegou lá, passou na frente do cemitério. Veio uma voz lá de dentro do cemitério: ei, quem vem lá? Aí uma penada falou: quem vem lá? Aí o cara lá fora, que era corcunda, disse assim: eu quem? Corcunda, me dá aqui. Tirou a corcunda dele, saiu pulando, irmão, feliz da vida. Foi curado. Aí ele contou lá no bar, rapaz, pro outro corcunda que era amigo dele: ei, passei na frente do cemitério meia-noite, veio uma voz lá de dentro e tirou a minha corcunda. Ah, é mesmo? Passa lá que ela vai tirar a sua também. A corcundinha foi passando, aí a voz veio de lá: quem vem lá? Eu quem? Só que esse não era corcunda, eu esqueci, perdão. Esse tinha um outro defeito. Eu quem? Eu, o coxo. Vai tirar meu defeito de coxo. O que você tem nas costas? Nada. Então toma. Pegou a corcunda do outro e pôs na dele. Complicado, né? Mas aqui o corpo ficou coxo e corcunda. Ninguém merece, né? Mas veja aqui, o corcunda é aquele que só olha para onde? Diga comigo. Corcunda. Diga, o corcunda é o pessimista. Não dá para ser sacerdote pessimista. Vida, céus, quanta chuva ontem, ninguém merece, esse culto está demorando, e nada funciona. Se eu fosse o pastor da igreja, mas não é, infeliz. Não é e nem vai ser. É o corcunda. Ele só olha para baixo, ele nunca vê solução. Só vê defeito, só vê falha, não tem olhos para coisas boas. Não seja um corcunda. Diga amém, gente. Você não seja um corcunda. Pastor, quem tinha que estar aqui para ouvir isso não está. Não, quem tinha que estar aqui era tu. E você vai levar para os outros. Diga amém. Mas o corcunda só olha para onde? Ele nunca olha para onde? Assim. O defeito dele é que ele só olha para baixo. Ele é pessimista. Vai atrás de emprego? Não tem. Vai trabalhar? Não tem trabalho. Ele só vê os pontos negativos das coisas da vida. Não tem coragem para nada. Diga amém, gente. É preguiçoso por demais. Não dá para ser sacerdote e corcunda ao mesmo tempo. Vamos acelerar aqui, poderia falar mais coisas, mas deixa que o Espírito Santo fale mais melhor do que nós. Qual que é o outro defeito? Belida. Qual que é isso aí que você falou? Já pulou para o anão, é? Diga comigo, o anão
Diga aí, o anão é aquele que não cresce. Não cresce, não amadurece, não evolui. Parou de crescer. Um sacerdote, ele tem que continuar a crer espiritualmente, avançando, evoluindo, entendendo a palavra. Fique de pé com a palavra. Anão. Diga, o anão, diga aí, o anão é aquele que parou de crescer. E um sacerdote de Deus, espiritualmente falando, não pode parar de quê, gente? Algumas pessoas chegam, poxa, quando vão lá no meu escritório, sem falsa modéstia aqui, nada disso. Nossa, quanto livro! O sacerdote nunca para de crescer. Né? Diga amém, Jesus. É por isso que tem muitos livros. É por isso que dentro da minha bolsa tem 2, 3 livros. Senão você é anão, ninguém aprende com anão. Para mim, o que me dá credibilidade de estar no altar é o espírito de liderança e de conhecimento que Deus me deu além para poder te ensinar. Você não pode andar com alguém que sabe menos que você, a não ser que você queira ensinar ele. Então é obrigação de todo pastor saber mais que os outros. Concorda sim ou não, pessoal? Não é saber tudo, mas saber mais que o rebanho. Não é saber tudo nós nunca vamos saber. Agora, eu quero ser pastoreado por um pastor que está muito além de mim, que tem coisas para agregar na minha vida. Diga glória a Deus, pessoal. Agora, alguém que parou de crescer vai agregar o quê? Ele vai subir no altar, a única coisa que ele vai falar é de Sara, Abraão e Naamã, mais nada. A mensagem dele, o leque de mensagem dele se resume a Sara, Abraão e Naamã. Quando não é Naamã é Sara, quando não é Sara é Abraão, quando não é Abraão pula para o Naamã. Só fica nisso. O anão não tem mensagem, parou de crescer. Seja um sacerdote que cresça. E você que Deus lhe dê capacidade para falar de todas as questões um pouquinho, pelo menos. Tratar. Diga glória a Deus, pessoal. Agora eu preciso querer crescer. Tempo de igreja não é crescimento. Tem tempo de igreja, mas não cresceu. Conhece Bíblia. Ouve a palavra, está sentado no lugar ouvindo a mensagem, toda hora se contorcendo, impaciente. Né? Amém? É o anão, ele não quer crescer. Qual que é o outro defeito? Que tiver belida no olho. É isso? Sim ou não? Hã? Eu coloquei aqui, belida no olho. Pé quebrado. Desproporcional. Belida no olho é uma... Ele se junta com a sarna às vezes. É uma mancha, uma falta de visão, de claridade. Não podia ter. Aí tem um outro defeito chamado sarna, não tem? Sarna faz o que com a gente? Hã? Sabe, já teve aquela coceirinha no vãozinho do dedo, aquela frieirinha gostosa? Né? Eu não sei quantos de vocês já tiveram bicho de pé. Quem teve bicho de pé aqui, meu amor? Quem não teve infância. Antigamente tinha muito disso, né? Na década de 80, 90, e aí ficava aquela, né? Aí você diz, o que significa, pastor? Ou aquela coceirinha da frieira, e você vai coçando, ao mesmo tempo que dói, é prazeroso, né? Coçar. Isso se chama espiritualmente, fala com o pastor, distração. É difícil ser sacerdote e viver só distraído. Ele distrai, a coceira distrai a gente. A gente fica tão focado naquilo que a gente está coçando, né? Ao mesmo tempo, sentindo dor e prazer, que a gente se distrai. É difícil, fala comigo, é difícil trabalhar com um obreiro distraído. Só vive distraído. Não presta atenção no que faz. Né? Tem que ter foco. A distração em excesso atrapalha.
Por que a Marta não ouviu Jesus? Porque não era errado o que Marta estava fazendo, ela estava distraída na hora errada. Distração é bom e faz parte da vida. Todos nós temos momentos de distrações. Sim ou não? Só não podemos viver distraídos. Veio para a obra, vem focado, pedindo a Deus para te usar. Diga amém, Jesus. Qual que é o outro defeito? Impinge, é mancha. Mancha, né? A mancha na Bíblia representa pecado. Não pode ser um sacerdote em pecado. Tem mancha. Naamã tinha uma mancha e ele escondia. Eu não posso ser um sacerdote espiritual carregando espiritualmente falando comigo um pecado escondido, não confessado. Tem que me arrepender. O sangue de Jesus vai me purificar e tirar a mancha. Vou santificar. Diga amém, Jesus. Isso é no aspecto espiritual, não é no físico. Lá era no físico, hoje é espiritual. Coisas escondidas na nossa vida que não deveriam de estar são manchas. E geralmente a gente esconde uma mancha. Né? A maioria das vezes. Né? Ainda mais se a mancha for feia. Deu para entender isso, sim ou não, gente? Mas espiritualmente não faça isso. Vá diante de Deus. Se limpe. Ele é o Senhor que tira toda a mancha. Diga glória a Deus, pessoal. Qual que é o outro defeito, gente? Vamos falar isso aqui? Diga testículo. Agora eu quero ver o que o Senhor vai falar disso. O testículo quebrado, um homem com testículo quebrado, com um testículo só, a maioria das vezes não gera filho. A maioria, com raras exceções. Não gera vida. É estéril. Na obra de Deus, nós não podemos ser estéreis. Todos nós temos que gerar filhos espirituais para o reino. Que você gere filhos espirituais. Diga glória a Deus, pessoal. O testículo quebrado, ele não ganha uma alma para Jesus. São 365 dias o ano. Ele não trouxe ninguém, ele não ganhou ninguém na igreja. Não trouxe ninguém. Nunca passou por ninguém naquela porta trazendo para Jesus. Testículo quebrado. Nunca traz ninguém, nunca ganha ninguém, nunca discipula ninguém, nunca edifica ninguém, nunca aconselha ninguém. Testículo quebrado. Não gera ninguém. Legal é quando a gente passa pela vida de alguém e essa pessoa diz: você fez diferença na minha vida. Isso é legal e gratificante ouvir isso. Diga amém, Jesus. Você tem uma grande importância na minha vida espiritual. Esse é sinal que você não tem testículo quebrado. Você gera. Seja alguém que gere, porque Deus te chamou para gerar. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Gere. Gere na vida das pessoas. Feche a sua Bíblia e vamos para a ceia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por essa mensagem. Quero que você, como sacerdote, levante as suas mãos limpas a Deus. Vou pedir aqui alguns companheiros para preparar a ceia do Senhor. Levante as suas mãos. E fala: Senhor, fala comigo, Senhor, me faz um sacerdote perfeito, maduro na tua presença. Diga, meu Deus, diga, Senhor, meu Deus, remova de mim todos esses defeitos espirituais. Diga, Senhor, eu preciso, diga, eu necessito da perfeição de Cristo para continuar servindo na obra do ministério. Diga assim: tira de mim a cegueira, tira de mim o rosto mutilado, tira de mim a mancha, o nanismo, o pé quebrado, a mão quebrada. Diga: tira de mim a esterilidade. Diga: Senhor,
me sara, me cura para te servir na tua. A pregação foi efeito poderoso no corpo desta igreja. Receba com alegria, com amor e com graça o corpo do Senhor Jesus. Vamos cear, vamos cear, vamos participar, vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos contemplar a presença do nosso Deus. Aleluia. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, Se tornou um deserto. Receba a ceia e entre diante de Deus. Até a minha adoração já não senti canções. Palavras repetidas. Palavras repetidas. Vamos cantar lá do início. Senhor, a minha oração se tornou em sequidão, se tornou um deserto. Até a minha adoração. Até a minha adoração já não passa de canções. Palavras repetidas. Levante a Santa Ceia, cooperadores, e diga: Abra o céu, Senhor. aleluia! Deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. Levante os elementos da ceia e diga: a terra seca sou eu! A seca sou eu. Oh, glória! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, deixa cair essa terra seca. Declara, igreja: deixa a água descer! Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, Encharcar! Quero ver você cantando, quero ver você adorando, aleluia! deixa a água descer. Oh! Deixa a chuva molhar, encharcar essa terra. E toda a igreja declare para o Senhor Jesus: Deixa a água descer. deixa, Deixa a desce chuva sobre nós, Senhor. A água é símbolo do Espírito. Levante a ceia, obreiro, e diga: é para adorar a Deus em santidade. Canta na fé. Senhor, a minha oração Diga, igreja: se tornou até a minha adoração. até a minha oração. Aponta lá para o céu, povo da fé. Palavras repetidas. Senhor, a minha oração. Canta, igreja. Abra o céu, Senhor. Deixa a chuva descer. Fala, 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 amigo. A terra seca sou eu. Levante o pão e canta. Deixa a água descer. Deixa. Deixa a chuva molhar. Mais forte, corpo ministerial. Deixa a água descer. Deixa a água
Deixa a água descer. Deixa a água descer. Segure o corpo de Cristo em suas mãos, por favor. Levante o pedaço de pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu participo desta comunhão na tua presença. Diga: meu Deus, vem sobre mim nesta noite de adoração, de contemplação da tua glória. Pai, nós participamos aqui da última comunhão ministerial deste ano. E estamos aqui selando a nossa aliança contigo. Não existe nada melhor do que poder estar em comunhão com o Senhor, em santidade, em comprometimento, sendo nutrido e fortalecido pela sua palavra. Diga: Senhor Jesus, eu participo agora desta comunhão. Coma em nome de Jesus. Deguste o símbolo do corpo de Jesus Cristo. Estamos aprendendo a viver na terra com Jesus, porque o nosso viver com Cristo é eterno. Quando não mais estivermos aqui, estaremos com Ele plenamente. Oh, glória! Oh, aleluia! Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da plenitude viva do Senhor. Oh, glória, 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 glória! Decanta, labai, decanta, labai, decaça, labai, decaça, labai. Decanta, labai, sele, canta, labai, tuli, candei, tchadá, sorei. Deblá, teredabá, todo obreiro orando línguas estranhas. Decanta, labai. Lecanta, labai, cateri, tissa, dabalaba, show, chorebicanta, labai, yada, sererei. Santo, 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 que bonito! Levante a sua voz em mistério, xererê, canta, labababarabababa, xorerê. Oh glória, te adoramos, Pai. Levante o sangue do Senhor Jesus. Semelhante modo, o Senhor Jesus, depois de cear, disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que comerdes e beberdes em memória de mim. Com muita consciência e santidade, beba o sangue de Jesus. Aleluia. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, adore a Deus com as suas palavras, adore a Deus com a sua boca, exalte o nome dEle, glorifique o nome dEle, enalteça o nome dEle, diga que Ele é seu e você é dEle. Levante as mãos e fale palavras bonitas para Deus. Ará, calamadela, barraba, surerebe, canta, labá, dole, canta, labá, chorei. Vai orando, vai adorando, obreiro. Obreiros fervorosos de oração, obreiros apaixonados por Jesus. Debla, serei, cantar, ale, candê, serei, canta, labá, aleluia. Oh, o Espírito Santo
Espírito Santo, Espírito Santo, desce. Espírito Santo, desce, 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 desce. Vai orando, vai levantando a sua voz e adorando Deus. Ele é digno. Quero ouvir você orar. Orando, orando e adorando. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes. Vamos fechar com chave de ouro nessa adoração. E encha-me de novo. Você vai dizer: Espírito, Espírito. Espírito, Espírito, Oh, que desce como fogo, pede Ele para descer sobre a sua vida. sobre a minha vida. E encha-me de novo, Pai. E encha-me de novo. Então diga assim para Jesus: eu navegarei. Eu navegarei. Você pode cantar esse louvor? O Deus, o Deus. De novo, de novo, de novo. Eu navegarei. Então navegue, navegue, mergulhe nesse oceano. O Deus do meu amor. Levante as suas mãos e diga: Espírito, Espírito. Oh, glória viva. Oh, aleluias. Te adoramos, Pai. Te adoramos, Mestre. Mais forte, igreja. Mais forte. Espírito. Fogo, fogo, Pai. E você que crê, aplauda Jesus bem forte. Seja cheio, cheio, cheio do Espírito Santo. Segura nas palmas assim, ó. Entrega os copinhos da ceia para os cooperadores. É na festa do Espírito. Levante as suas mãos assim, igreja viva. Espírito,
adoramos, Jesus. Aplauda Jesus. Levante as suas mãos aos céus, Pai. Fortalece cada cooperador destes, para que continuem mais firmes, com a pegada mais forte na obra do Senhor, em nome de Jesus, e amém. Diga glória a Deus. Eu não tenho dúvidas que você vai sair daqui hoje mais fortalecido pelo próprio Espírito Santo de Deus. Diga amém, gente. E amanhã, Santa Ceia, o Espírito de Deus vai te usar tremendamente. Aos amigos de casa, Deus abençoe. Forte abraço. Amanhã, Santa Ceia aqui em Guaianazes, 7 horas da manhã, às 9 horas, às 15 horas e às 18 horas também, com culto de celebração. Tudo isso na Otelo Augusto Ribeiro, 459, bem no centro de Guaianazes. Forte abraço em Cristo Jesus. Deus abençoe. Sente um minutinho. Maravilhoso, dançar na presença do Senhor.